Obrigada. A gente vai, boa noite a todos. Vamos respirar bem profundamente. Inspirando, segurando e soltando. Soltando toda a musculatura do nosso corpo. Soltando as preocupações. Inspirando, bem profundo. Segura, conta até 3 e solta em 6. Inspirando, segura em 3 e solta o ar em 6. E relaxando a musculatura, os pensamentos, tudo que nos incomodou, toda aquela pulsação do dia que possa ter nos incomodado. Nós vamos sentir a energia do nosso anjo guardião. Esse amigo querido, esse amigo que nos ampara, esse amigo que nos fortalece. Nós vamos sentindo, abrindo as portas para recebermos os guardiões. Amigos queridos da espiritualidade que adentram o nosso lar, com tochas iluminadas, fazendo a retirada de formas, pensamentos, sentimentos de medo, de insegurança. Tudo que possa nos incomodar vai sendo retirado do nosso lar. E agora esses nossos amigos guardiões vão colocar uma cortina fluídica de proteção. Muita luz, muita proteção, todo o amparo da espiritualidade que trabalha junto conosco. Em torno do nosso lar também vai sendo colocada uma proteção. Essa proteção vem dos veludos, amigos queridos que tanto nos auxiliam. E nesse momento, se sentindo mais relaxado, mais fortalecido, nós vamos sentindo a presença de toda a equipe espiritual do Pingo de Luz, através de Ruiz, o nosso dirigente espiritual, sentindo a amorosidade de cada um dos nossos mentores. E assim nós vamos nos abrindo e de mãos dadas com Ruiz, ele nos leva até Maria, essa mãe de amor, de fé, de esperança, de muita serenidade, a serenidade de Maria. Esse manto de luz nos aquece, nos envolve, nos leva até Jesus. Mestre, nós sentimos o teu coração, o teu pulsar de amor, de fé, de muito equilíbrio. E é esse amor que nos leva até o Pai Criador, onde agradecemos pelo dom desta vida, agradecemos por esta oportunidade de aprendizado desta noite, do acolhimento de amor. E assim dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E nesse momento, sentindo todo esse amparo, toda essa luz, nós vamos
dando por aberto o acolhimento de amor desta noite, as radiações, que todos nós possamos sentir toda esta proteção da espiritualidade do pingo de luz, envolvendo a cada médium no trabalho de radiações, e que assim possamos estarmos juntos em aprendizado. Graças a Deus, graças a Jesus. Todos bem? Bom encontro para vocês. Bom trabalho. Todos bem? Como passamos a semana? Como vivenciamos esses primeiros dias de 2023? Nossa, todo mundo respondendo, né? Deve estar assim. Do novo. Vai se mudar. Um dia Como após outro. estamos? Um dia após outro? Só virou a folhinha? Não teve mudanças? Isso. Só mudou a folhinha? Só virou a folhinha? O coração não está cheio de esperança para o novo ano? Não. Nossa, não? Não. O meu tá. Valéria, eu não fui para a sala. Foi mal, não tá, não. A Emília, deixa eu ver com o Gabriel aqui. Você vai para a sala, Renata? É isso que eu ia te perguntar agora. Como eu não fui pro Gabriel, pode me mandar. Oh, meu pai. Ficaram perdidos. Não estamos, não. Não estamos, não. Mas me contem, como que vocês estão? Eu também. Eu também, estou bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então, tá bom. Lindo. Só agradeço. Só agradeço. Então tá bom. Então vamos lá, né? Hoje nós temos uma página do livro Na Luz da Vitória, de José Carlos de Luca, Tesouros Ocultos. Mas antes da gente ler, como que a gente imagina o plano espiritual? Como que vocês acham que é o plano espiritual? Igual lugar aqui. Igual ao plano terreno, igual à Terra. Igualzinho? Eu acho que não. Não, acho que não. Igual à Terra, porque o mesmo horário que tem aqui, tem lá. Então, assim, o que tem lá, tem aqui. Ou seja, se tem um determinado horário para a gente fazer algo aqui, lá também. Então, eles acabam copiando o horário. Não é bem assim. Não é bem assim. O tempo de lá é diferente daqui. O tempo de lá é diferente daqui. O tempo de lá é muito mais rápido do que o daqui. Acho que ela quer dizer que o que a gente leva daqui para a gente ainda tem que continuar lá desenvolvendo para aprender, né? Acho que é isso que ela quer dizer, que é igual. Porque Não é assim, isso? se a gente for tentar, lá é a verdadeira pátria. Aqui é uma cópia mal feita. Tratada. Entendeu? Mal feita. Se a gente for falar assim, em português, claro, aqui é um rascunho, tá? Então, lá Mal feito. não é mal feito, porque se a gente for pensar assim na criação de Deus, tudo é perfeito, né? A perfeição é muito grande. Mas é aquilo que a gente precisa. Porque no plano espiritual, o que a gente não tem? A gente não precisa lutar pela matéria. A matéria no sentido de ganhar dinheiro, de ter que se preocupar e se alimentar. Não tem esse ritmo.
Não tem. Eu estou falando das colônias, tá? Eu estou falando da colônia. No umbral, mas no nível de colônia. No umbral médio e no umbral grosso, aí já é um pouco diferente. As dificuldades são diferentes. Aí pode ser aquilo que a Marília falou. Em tempo não, tá, Marília? Em tempo lá é diferente. É diferente, Maravilha. tá? Tudo bem. Lá é mais rápido. Lá é mais rápido. Aqui a gente vive as 24 horas realmente. Lá é diferente. Tem um livro que, se você quiser ler, a sua mãe tem, que explica isso, que é o Despertar Espiritual. Que aí ele vai contando sobre alguns trabalhos, e aí você vai ver que é bem diferente como que o tempo se coloca, como se conta esse tempo no plano espiritual, tá? Uhum. Mas a gente não vai falar sobre esse livro. Não, sem problema. É que como eu estou lendo com o Gabriel e com a Giovana no domingo, então Tá. aí conta como é que é, né? A Patrícia conta como é que ela... Tá. Aí você fala assim, aí os livros se batem, né? Nesse daí, assim, a gente notou. Aí, assim, a Patrícia estava realmente também numa colônia. Mas, assim, dá uma olhadinha nesse, ou então pede só para tua mãe te mostrar, né, aquele que fala sobre o tempo. Tá? Aí, se ela já não tiver mais ele, me avisa que eu te mando só esse pedacinho para você. Ou então eu te mando o livro inteiro, aí você já dá uma olhada. Mas a gente encontra tudo com os entes queridos da gente lá? A gente encontra, se eles tiverem condições, se eles ainda estiverem lá, né? Porque muitos já retornaram, né? A gente, antigamente, o que eles falam? Que a gente está reencarnando numa base de 50 a 80 anos, a gente está passando no plano espiritual. Então, se tiver condições, sim, se eles estiverem no mesmo lugar que nós. Agora, se não, a gente vai descobrir lá. Do nosso tempo. Do nosso tempo. Do nosso tempo. Todo mundo, olha as curiosidades, mas voltando, olha lá. Estou fazendo conta. Eu queria encontrar com todo mundo lá de novo. Fazer conta. Assim, é aquilo que eu falo. Se a gente for utilizar o espiritismo como essa bolinha como se a gente tivesse assim, a capacidade de ver tudo. Pelo menos Valéria, eu não consigo trabalhar mediunicamente isso. Então, se eu falar, vai encontrar, eu estou dando esperança e estou afirmando uma coisa que eu não sei. Porque realmente eu não sei aonde cada um está. Se esse espírito ainda está nesse orbe, se ele precisou ir para o outro, se ele já se adiantou, se ele não está adiantado, se ele está no umbral grosso, se ele está no umbral médio, a gente não sabe. Aí, de repente, eu falo assim, não, olha, você vai encontrar, vai ser assim. Eu estou me iludindo, eu estou mentindo para a pessoa. Então, eu falo, eu não tenho essa bolinha de cristal, não posso responder. Né? Mas, Valéria, quando eles vêm trazer uma mensagem, eles vêm com o mesmo nome que estava aqui na Terra? Se eles quiserem serem reconhecidos, sim. Se eles quiserem serem reconhecidos, sim. Né? Agora, se não, é aquilo que muitos espíritos falam. Eles não gostam muito de colocarem um nome, né? Eles até dão. Mas, assim, agora, quando a gente fala de entes queridos, aí, assim, quando se pede, que nem as cartas das mães de Chico, aí não, aí era a mediunidade de Chico conseguia, toda aquela equipe que trabalhava com ele, realmente eram cartas extremamente verdadeiras, não tem o que questionar. Né? Mas hoje em dia,
Não sei se a gente tem alguém capaz, como a mediunidade de Chico, fazendo essa psicografia. Para fazer esse tipo de psicografia, de pegar realmente, buscar. Porque, assim, você pede, e aí os espíritos que estão, aquela equipe, vão atrás daquele espírito, aonde eles estão, para que eles possam dar a comunicação e trazer essa... Né? Então, precisa de uma equipe muito afinizada, e isso o Chico tem. Que nem no espirituais. Nunca é família que vem falar, né? Então, olha, eu fiz uma pergunta simples e todo mundo foi para a sessão curiosidade. Vamos para o livro. É legal ver que vocês têm curiosidades. Mas, assim, vamos para o livro, vai. Vamos tentar entender a lição de hoje, vai. Deixar essas curiosidades que... Porque eu nunca consegui identificar quem fala comigo nos exames. Então, assim, em relação aos exames espirituais que é feito dentro da aliança, a gente fala que vem aquele, um amigo, um mentor que vai trabalhar ali com você, um parente, algum espírito nesse sentido. Não vem nenhum obsessor, não vem ninguém com mágoa, não vem ninguém desse tipo. Vem realmente um espírito que te traz um acolhimento, te traz um fortalecimento. Tá? Não vem presente, nada... né? É diferente de quando você trabalha na Umbanda, até no Pingo de Luz. É diferente. A gente traz os mentores, por exemplo, do Pingo de Luz, que é o Ruiz, a gente conversa, às vezes vem o Eliamar, às vezes Maria Amélia, nesse sentido, que são os espíritos que nos dirigem. Em relação à aliança, é totalmente diferente o trabalho. Não é melhor nem pior, é um trabalho diferente, que é extremamente respeitado para todos que ali estão. Não é verdade, Maria Elisa? Maria Elisa é dirigente de escola, então, assim, a gente não tem o que falar de federação, aliança, USE. São segmentos que a gente respeita muito. E saímos dali, foi a nossa base. Não temos nada a dizer contra. E é de coração, é verdade. Aquela foi minha base durante 25 anos, agradeço demais a tudo que eu aprendi. Então, vamos lá. Tesouros ocultos. Aceita as dificuldades com paciência, procurando guardar contigo as lições de que se façam portadoras. Nada acontece por acaso, embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. A André Luiz. A gente consegue aceitar essas frases bem no nosso coração? Aceita as dificuldades com paciência. A gente aceita as nossas dificuldades com paciência? Não muito bem. Por quê? Quase não. Então, vamos refletir. Procurando guardar contigo as lições que se façam portadoras. Nas nossas dificuldades, a gente tem lições, não tem? Tem. Aparece ali no finalzinho do túnel uma liçãozinha que a gente precisa aprender? Tem. No primeiro momento, a gente se descontrola. Mas aí a gente vai resgatando aquilo que a gente está aprendendo. Eu, pelo menos, eu sou assim. Aparece um problema que eu, Ana Antiga, ia fazendo um jeito. Agora eu respiro e tento ir caminhando melhor. Ok. Deu para entender?
Deu Meu perfeitamente. Meu Deus, Perfeitamente. direitinho. Perfeitamente. Ó, Eu ia. aceita as dificuldades. É. Ó, você acha que a gente não entende. E a gente entende você perfeitamente. Ai, eu fico com vergonha de falar. Mas aí, Vamos lá, ó. eu me Ó. abro. Então vamos lá. Aceita as dificuldades com paciência. Eu tô aprendendo. Um Quanto dia de mais cada vez. você se exercitar, melhor você vai conseguir falar. Se É. você não se exercitar, você... Aqui já falo como pedagoga. Se você não se exercita, Como? você não vai melhorar. Isso. Então, Isso é verdade. tá para falar. Mas Abre. foi a Valéria que me puxou a falar. Porque Eu não. Eu... Foi a Valéria. Tá bom. Tá responsável, hein, Valéria? Oi? Tá responsável. Tô. Com Nossa, muita coisa. Isso é bom, isso é bom. Valéria, essa frase aí me remete ao seguinte. Eu custei, olha, com tudo que eu leio nesses anos todos de espiritismo, estudo, custou para eu entender o que essa dificuldade que eu passo nesse momento quer dizer para mim. O que eu preciso melhorar com esse desafio, com esse aprendizado. É muito difícil. E aí você tem que chegar lá no fundo do seu ser e entender o que quer dizer essa dificuldade, né? Esse, vamos assim dizer, entre aspas, esse problema. O que ele quer dizer para mim? O que eu preciso? Porque é para nós. Não adianta a gente fugir. É de fulano. Não, é para mim. Eu estou ali vivendo esse problema, então é para mim. Então, o que esse problema está querendo me dizer? O que eu preciso melhorar nesse desafio, né? Porque senão a gente vai passar um monte de problema e nunca vai se questionar e nem entender por que está passando. Não é? Essa é a filosofia da vida, acredito eu, né? Então, agora que eu estou começando, porque primeiro vem o desespero, depois vem o choro, depois vem a inconformação, vem um monte de sentimentos, um turbilhão. Mas aí, quando você se acalma, está fazendo uma assistência espiritual, é o momento de você refletir. Por quê? Por quê e para quê? Não é? Para quê? O que eu preciso me modificar com essa dificuldade? Porque é impossível que não seja para cada um de nós as dificuldades que nós passamos para que a gente melhore. Né? O sentido é melhorar, é melhoramento. Então, se é para melhorar, vamos questionar o que eu preciso melhorar, meu Deus. Eu faço esse questionamento. Eu faço. E aí assim, nada acontece por acaso, embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. Aquilo que a gente acha que está levando a gente, está encostando a gente na parede, que é o mal que está fazendo a gente sair dessa zona de conforto, ela traz o bem. Porque nessa hora a gente não para? A gente para, a gente começa a ser mais perseverante, a gente busca uma força dentro de nós que a gente não conhecia. Ou se conhecia, estava lá em segredo. Estava lá guardadinha, sem luz nenhuma. E, de repente, a gente vai começando a ver, sabe, essa luzinha no final do túnel, mas esse túnel está tão longe que a gente fala assim, não, calma aí, eu posso andando. Eu vou andar de meu passinho de formiga, mas eu vou andar. Né? E aí onde entra essa paciência, essa resiliência. Tudo isso a gente tem dentro de nós, mas a gente não acredita. A gente acredita que o outro tenha, né? Mas eu imagina. Então, quando a Ana Cláudia fala assim, Valéria. Aí, então, eu a não Valéria. sabia. A força estava aí dentro, não estava na Valéria. Eu falava, não. Fui descobrindo. Sabe? Esse fator de, vamos lá, Ana, vamos falar com a gente aqui, não tem problema. Né? Se a gente não entender, a gente fala assim, Ana, repete um pouquinho, porque a gente não conseguiu compreender, e vai ser com um coração com muita amorosidade.
sem julgamento, sem falar, ai, coitada, coitada nada, não tem nada nenhuma de coitada, tem um ser lutando, subiu no salto e tá ali, tá vivendo, tá perfeito, sabe? Então a gente tem, todos nós temos isso, cada um de nós temos isso dentro de nós. E a Elisa, eu posso falar porque eu trabalhei com a Elisa nesses 25 anos. Eu e a Elisa. Ela tá, eu entendo o que ela diz, assim, desculpa falar, mas assim, aos poucos ela vai entendendo que esse amor que ela tem pela mãezinha dela não é uma coisa dessa vida, não foi de outra, mas vai ser eterno. Que não precisa estar presente para o amor existir. Isso demorou, viu? Para eu entender. Imagina filho único, né? O grupo. O grupo. Então, mas a gente precisa entender, né? Que o amor é eterno, como você falou, e vai durar por séculos, onde quer que estejamos. Dá para ver que vocês dois são assim realmente. E a gente vai vibrar, mas você precisou do seu tempo. Você precisou do seu tempo. E nós que estávamos do lado de você, a gente só precisou vibrar por você. Porque, de repente, né, veio uma pessoa, que nem minha mãe, que era ativa em todos os sentidos, esportista, ativa, uma mulher esperta, né, compromissada com a causa espírita. Trabalhávamos no Pingo de Luz, mesmo depois da Covid dela, né? Mas eu entendo que Deus já me deu, já 2 anos depois dela ter se internado com Covid, é que eu falo sempre para ela, mãe, quantas pessoas não morreram? Você conseguiu sobreviver. Então, esse tempo é para que nós duas pudéssemos já ir entendendo o que é a vida e que, do lado de lá, nada mais é do que a continuidade. Não é uma coisa do outro mundo, né? Como a gente estava pensando. Mas demorou, Valéria. Tanto ela como eu. Demorou muito para a gente entender isso. A gente vai entender aqui, ó. Não há caminhos na vida sem obstáculos. O planeta Terra é nossa escola de desenvolvimento espiritual. E em toda escola existem lições que precisamos assimilar e testes de verificação do nosso aprendizado. Quem foge da escola não aproveita os benefícios do progresso e melhoria que o estudo assimilado proporciona ao aluno aplicado. O desânimo e a revolta impedem que a criatura retire do lodo das dificuldades os lírios de seu progresso material e espiritual. A aceitação de nossos problemas representa a primeira etapa da solução que haveremos de encontrar, caso não fiquemos prisioneiros da apatia ou da rebeldia. A aceitação é a chave que nos liberta dessa prisão. Nós temos aceitação? Não muito. Não, a gente não aceita, a gente acaba não aceitando num primeiro momento. Isso que eu ia falar. Algumas vezes sim. Como a Ana Cláudia falou, no primeiro momento a gente fica... Então, assim, a gente pode falar individualmente. Se a gente for falar de saúde, no primeiro momento é o baque. Se a gente for falar de outro, cada um vai falar um pouquinho daquilo que vivencia, porque dependendo do problema que a pessoa tiver, ela não vai aceitar nunca. Aí você fala, isso acontece? Acontece. E não é pouco. A pessoa passa a vida inteira lutando contra aquilo, numa revolta enorme. Né? E aí, essa é uma das diferenças que a gente fala. Quando a gente está no plano espiritual, eu vou falar sempre os exemplos das colônias, tá? Não vou falar nem do umbral médio, nem do umbral grosso, que é diferente. Mas vamos lá, nas colônias, quando nós chegamos, né, a gente pode até não ter aquela aceitação no início, mas depois a gente vai tendo o quê? A gente vai conseguindo, na convivência, no trabalho com os espíritos muito amorosos, nos transformar.
com mais facilidade do que aqui. Ah, então não há aprendizado na colônia, no plano espiritual? Há, mas não há testes. Não há testes. Não há testes que nem aqui. Aqui a gente é testado 24 horas por dia, não é? Sim. Até quando a gente não percebe. Então, se a gente ligar uma televisão, dependendo do canal, a gente vai viver tudo aquilo. Né? Todas aquelas notícias, e a gente vai criando um lado sombrio, alimentando o nosso lado sombra de uma maneira. Se a gente sair na rua e não estiver bem, a gente vai captar tudo que tem de negativo. No plano espiritual, a gente não tem isso no nível de colônia, tá tudo certo. Nós podemos estar desarmonizados, mas lá não, os espíritos que ali estão, não estão. Pode ser que meia dúzia esteja que nem a gente, mas aqueles que estão trabalhadores não vão estar. E aqui, muitas vezes, todos nós estamos numa desarmonia. Por quê? Porque falta a aceitação. A aceitação sabe a pedrinha no calcanhar de Aquiles? É a aceitação. A gente fala assim, eu aceito. Eu aceito. Aí a gente vai baixando. Eu aceito. Cada vez mais assim, entendeu? Mas na hora que vem realmente, a gente, não aceitei. A gente coloca aquela máscara, não aceitei. O desânimo e a revolta, eu já li. Rubens Alves faz uma analogia interessante com o milho e a pipoca. Ele diz que o milho de pipoca, que não passa pelo fogo, continua a ser milho para sempre. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. A dificuldade, a perda, a doença, a morte de um ente querido e tantas outras situações dolorosas. Mas sem o fogo, o milho não vira pipoca. Fica sem a possibilidade da grande transformação e a vida fica naquela mesmice. É ou não é? Já pensou? Reencarnar e levantar, passar férias, que nem outro dia a gente estava falando, Solange estava falando. Passar férias. Não vai ser a mesma mesmice? A gente não pergunta assim, o que eu estou fazendo aqui encarnado? O que eu preciso fazer? Qual é o meu aprendizado? Se a gente não acordar para isso, né, não amadurecer, a gente está passando férias. Então, vamos viver a vida. Quando quando a espiritualidade nos fala que 5% despertou, acho que é 10%, não, 15% é realmente de um lado não muito positivo, né? Bem negativo. E os outros 80% estão dormindo, adormecendo, passando férias. Essa é a nossa realidade. Aí você fala, então vocês são superiores? Não, não somos, superiores a nada. A única coisa é que a gente deu um passinho para buscar a nossa maturidade. E entender que a gente não reencarnou para passear. A troco de nada. E a gente já conseguiu compreender isso? A gente já está virando pipoca? Ainda não. Eu não vi ainda. Tá esquentando. Está esquentando. Está esquentando. Tu está decidido, né? Se tu vai fazer a pipoca na água, na margarina, na manteiga ou no óleo. Ou então faz que nem aqui em casa. A gente faz na pipoqueira elétrica, que não pega sal. É horrível. E foi. É horrível, é bom. É mesmo. A gente foi e não pega. Pega. Você tem que jogar uma gordura para que ela possa pegar. Aí fica bom. Tem uma manteiguinha aí. Peraí. Que aí pega. Aí pega.
Mas então, nós estamos como? A gente está esquentando, está decidindo se vamos ser um milho dentro da água, do óleo. Ou já estamos virando pipoca? Esse texto aí de Rubens Alves é pipoca ou piruá, né? Que é aquele milho que não estoura direito. Uma história, é. Ai, meu pai, já pensou? Rejeitar o fogo é perder a oportunidade das grandes transformações em nossa vida. Será que a gente quer viver como milho cru ou se transformar em pipoca macia, que nutre e traz alegria às pessoas? E aí? Uma pergunta. Eu quero me transformar, me virar uma pipoca nutritiva. Algumas coisas eu já me transformei, para outras ainda não. É que eu acho que para sair da zona de conforto, toda vez que... Acho que o que mais pega, porque uma que você acha que nunca vai acontecer com você, né? Ou você sabe que é normal aquilo, mas quando acontece com você ou com a sua família ou quem está mais próximo, você, né, toma um baque. E outra, porque eu acho que é tudo uma questão de quando você sai da zona de conforto, né? Toda vez que você sai da zona de conforto, você cresce, né? Mas a gente nunca quer sair. Acho que é do ser humano, né? Então. Mas não é uma evolução quando a gente percebe que a gente fez diferente, fez melhor. Antes eu não faria assim, agora eu faço. Que eu pensei, eu estou pensando em umas transformações lentas, que nem a Solange. Eu não virei a pipoca ainda, mas eu acho que eu estou estourando, estou tentando. Então, já está, então, naquilo que eu falei, a gente já escolheu a panela, a gente já está pensando se a gente vai para a água, se a gente vai fazer no óleo, se a gente vai fazer na manteiga, se a gente vai fazer na elétrica, na pipoqueira elétrica. A gente já está dando mais soluções. Então, assim, a gente está saindo da zona de conforto. Mas sair da zona de conforto dói. Bastante. Bastante. Muito. Dói. Opa. Dói. Se a gente fala, não, dói. Dói. Tem dia que dói muito. Você acha que não? Claro que dói. Dói demais. Você é louco. Mas e aí? Essa dor é maior do que a alegria da gente vencer a si mesmo? Porque a gente não está vencendo o outro. A gente está vencendo quem? A gente mesmo. A gente mesmo. A nossa inércia, o nosso medo, a nossa culpa. E quando a gente sai da zona de conforto, a gente está deixando tudo isso. A gente está educando aquele homem velho que está ali no ranço, né? Que fala, você vai lá, você vai gastar tempo, você pode sofrer. Olha, fica aqui quietinha, sentadinha, tá tudo certo. Já foi tantos séculos assim, para que vai querer mudar agora? E assim a gente vai ficando. E aí, quando a gente vai, né? Não, vamos lá. Ciente de coragem, de fé, vamos embora. A gente sai dolorida? Sai, mas sai feliz. Eu, pelo menos, saio feliz. Ai, consegui. Saí da inércia, mudei, balançou. Alguma coisa deu certo. Porque senão a gente vai ficar lá parado, não vai? Vai. Ainda é capaz de ficar que nem quem? Marília, que você gosta tanto da nossa hieninha. Ó vida, ó azar. Yarley. Renan Harley, né? Não é assim que a gente fica? Exatamente. Mas, ó, a gente está caminhando. Ou não? Sim. 2 passos para frente e 1 para trás, mas estamos indo.
É assim que é, um passinho de cada vez, né? 2 para frente, 1 para trás. Mas estamos indo. Um passinho, a gente dá 2, volta 1, dá 2, volta 1. Mas estamos indo. Não parou, não desistiu, não falou assim, para mim deixa para a próxima encarnação, ó, não está dando, então... Eu estou lembrando disso agora, porque hoje eu fui escrever para minha sobrinha que fez aniversário, que ela disse que ela é a minha cópia na Vitória, né? Que eu assino jeito. E eu escrevi, né? Que eu tinha muito orgulho dela, que ela era como eu em outros tempos. Eu escrevi isso, aí o meu irmão falou assim, não sei nem o que comentar. Aí a minha sobrinha respondeu, eu falei assim, então, ele aí não acredita no meu processo. Eu falei, mas a transformação da gente é um processo, não é, Valéria? É um processo. Um dia de cada vez. Aí eu falei, dou 2 passos para frente, 1 para trás, mas o importante é que eu estou caminhando, todo dia estou buscando a minha melhora, minha transformação. Foi o que eu escrevi hoje, exatamente isso, por isso que eu lembrei, 2 para frente, 1 para trás. E, é muito interessante. A gente acho que quando a gente começa esse processo, porque tudo é um processo, as pessoas que estão ao nosso redor, claro que elas são importantes, mas a gente fica mais forte, porque a gente tem essa convicção que a gente está andando e está fazendo aquilo que a gente consegue, o passo que a gente consegue. O outro pode não ver, o outro pode não acreditar, mas isso já não faz barulho dentro da gente. É isso aí, exatamente. E a gente nem para discutir. É isso né? mesmo. A gente nem para discutir, a gente olha e fala, tá tudo ok. Ou às vezes a gente nem faz isso, né? A gente fica quieto. Porque não adianta, você vai sair, para que você vai? Agora, se fosse aquele lá de trás, aquele homem, aquele ranço, senta aqui, vamos conversar. Não era assim? Não era assim? Vamos ter um tete-a-tete. Agora está tudo certo. É sua opinião. Não, agora a gente já... O que vai adiantar a gente ter DR, né? Isso não é maturidade? A gente prefere a nossa paz, né? Sim, do que ter razão. É melhor ficar em paz do que ter razão. No plano espiritual não tem muito disso. Não vai existir. Vai existir algumas contrariedades, claro que não é tudo perfeito, principalmente nas colônias. Mas não nesse nível que existe quando a gente está encarnado, porque aqui a gente leva muito a ferro e fogo, né? Tudo é muito passional, ou não? Sim. É muito pesado, né? Muito triste, sei lá. Eu acredito assim, Valéria, eles sabem aproveitar o tempo. Não tem tempo para picuinha, porque eles ou estudam, encaminham, tem setores, tem uma divisão diferente da nossa, e não tem tempo para isso. Eles são extremamente bem aproveitado, né? E eles são extremamente inteligentes, por quê? Eles pegam aquilo, a nossa melhor virtude. Então, a gente vai trabalhar naquilo que a gente já tem desenvolvido para depois desenvolver outras coisas no plano espiritual. Aqui na Terra, a gente fica, às vezes, rodando nos nossos defeitos, nas nossas sombras, naquilo que não anda. E aquilo que é bom, que a gente faz bem, que a gente doa, a gente esquece, porque a gente fica ali, né? A gente olha aquela outra pessoa e fica, nossa, mas ela é assim, assim, assado, assim, não sei o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê, não sei mais o quê. E a gente não consegue ver que ela é assim, nossa, ela é um espírito, está encarnado, está lutando, tem as dificuldades dela, mas olha quanta coisa boa que ela faz. A gente sempre vai para o lado negativo, né? Eu vejo que essas são as grandes diferenças, sabe, Marília, que me pega quando a gente está aqui. Eu tinha uma fala que era assim, que eu falava quando eu trabalhava com desobsessão, que muitas vezes, muitos dias eu preferia estar trabalhando com os espíritos desencarnados do que com os encarnados. É bem mais fácil, né? É bem mais fácil trabalhar com eles, né? Porque, assim, é até interessante, porque é melhor a gente ajudar, a gente se sente
mais motivada do que os encarnados, porque é muito complicado lidar com um ser humano. Com os encarnados é um pouco mais fácil. Porque eles estão libertos da carne. E da densidade. E a dor deles, a gente consegue compreender, e na hora que a gente está trabalhando, eu pelo menos esse é o meu exemplo que eu posso dar, eu doava todo o amor, eu queria acarinhar, eu queria acolher, então ele via que era verdadeiro. No encarnado, muitas vezes você quer fazer tudo isso, mas ele não deixa você fazer, ele não permite, ele tem uma desconfiança, ou então a dor dele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não consegue. Ou então, às vezes, ele faz assim, toma, o pacote é teu. Se vira, não quero, se vira, agora é com você. Não, é assim, e aí ele passa a responsabilidade de tudo aquilo que ele está vivendo, todo o pacote dele, para aquele que está tentando ajudar. Então, assim, vai de um limite ao outro. E é por isso que, às vezes, quando eu entrava na sala de desobsessão, eu falava assim, nossa, está muito mais fácil lidar, porque ali você vai fazer, você vai doar, e o espírito vai ser acolhido numa colônia, vai bem, e é sincero. Aquele que está na Terra, muitas vezes, ele não consegue ver que o passo é dele. Eu vou te escutar, eu vou dar a mão, mas você vai ter que dar o passo. Exatamente, porque a gente não pode dar o passo por ele. O máximo que a gente pode fazer é vibrar, é torcer, não, tô aqui com você, vamos lá. Mas a gente não pode dar esse passo, só ele que pode dar esse passo. E aí, onde às vezes que as pessoas não conseguem compreender muito bem, né? Parece que assim, você cuida de um e não cuida do outro, não, você gosta de mim e você não gosta do outro. Não! Não. Às vezes eu falava isso, às vezes eu chegava para o Sérgio e falava assim, nossa, eu prefiro ficar lá. Se me deixarem na desobsessão o tempo inteiro, só para trabalhar com os desencarnados, está tudo certo. Mas era uma dificuldade minha, né? E aí eu fui trabalhando. Estou um pouco melhor. Não vou dizer que estou no 100%. Mas ainda gosto de uma sala de desobsessão, mas não temos uma sala de desobsessão, então vamos trabalhar consigo próprio. A gente sempre dá um jeito. Bora lá? Bora lá. Nesse processo do fogo das transformações, precisamos observar quais são as lições que as dificuldades do momento estão nos trazendo. A vida é uma sala de aula e os obstáculos são os professores do nosso aprimoramento. Invariavelmente, cada problema traz em si uma mensagem de renovação. A doença traz em si a valorização da saúde. Quantas vezes a gente nem liga para a nossa saúde? Aí, quando a gente tem esse aprendizado, a gente começa a ligar. A própria morte é a eficiente professora que nos dá os melhores conselhos de como aproveitar a vida com sabedoria. A gente já falou eu te amo hoje? Não. Para quem estava do nosso lado, a gente já olhou assim, a gente já falou eu te amo? A vida ensina isso para a gente, né? E a vida ensina isso, a Covid veio reforçar isso para nós, né? Quantas e quantas pessoas não tinham esse fator e não sabiam, né? Quem pode dizer se a gente vai estar aqui amanhã ou não? Mas a Covid nos trouxe essa grande lição. A decepção é a mestra que nos ensina a discernir o que é certo do errado. A decepção traz isso, né, gente? Sim. Com certeza. E por que a gente se decepciona com o outro? Que a gente esperava mais do que ele pode dar, né? É a bendita expectativa, né? A gente coloca a expectativa nossa para o outro, né? Então, assim, e o outro acaba não correspondendo à nossa expectativa. Quando ele mostra o que ele é, a gente fica frustrado. É isso. Né? E o que a gente quer, a gente não falou, a gente só ficou na espera. Exatamente. Aí, assim, é aquilo da bolinha de cristal.
A gente faz lá aquela expectativa, aquele carrossel de sonhos. Aí o outro traz o quê? O trator. Pois é. É como pensar que vai no piquenique, né? Se arruma tudo, faz a trouxinha, arruma comida, se prepara, tal. Chega lá, tá chovendo. Não foi ninguém. É isso aí. Belo exemplo. Verdade. Não. Ai, meu pai. Aí, assim, ela ensinou. Ela ensina o quê? O que está certo, o que está errado. É a bendita da expectativa. O parente difícil é o professor rígido, que nos ensina antigas lições de amor e paciência que até o momento não fomos capazes de assimilar com eficiência. Alguém passa por este aprendizado? Já passou na vida por esse... Ai, Jesus amado, hein, Valéria? O parente difícil é o professor rígido. É. É aquele da palmatória, né? Que tinha antigamente, né? Que nos ensina antigas lições de amor e paciência, que até o momento não fomos capazes de assimilar com eficiência, porque aí faz lembrar Jesus, né? Porque Jesus fala desse amor pleno. Aí você fala, como ter amor pleno com aquele que te cutuca até você sair do seu prumo? Mas aí que está, né? Se a gente tiver aquele olhar de Jesus e entender, também é uma questão de expectativa, é assim que eu entendo, ver se vocês concordam ou não. Vamos conversar sobre isso. Se a gente sofre é porque a gente colocou uma expectativa que ele não pode dar. Sim. Ele é daquele jeito, né? Ele é daquele jeito. Ele é assim. A gente já sabe, já conhece, né? Por que a gente acha que cada vez ele vai ter modificado, ele vai estar melhor? Ele está igual. É a gente que espera que ele, agora eu acho que ele está bem, né? Acho que agora ele vai fazer. Né? Eu posso falar? Eu não sei se li numa mensagem do Divaldo ou se foi uma mensagem do Chico que passou no Instagram, que fala justamente sobre esses parentes, sobre essas pessoas difíceis, que são assim, endurecidas. São pessoas doentes, que a gente tem que ter mais paciência com elas. Pois né? O problema é ter a paciência. Exatamente, é o meu foco de que a Valéria falou para a gente ter, que a gente tem que pensar qual é o nosso foco, não é, Valéria? É a paciência e a resignação. Eu tenho que trabalhar isso em mim. Esse ano é isso. E o Sérgio também falou, o que a gente vai fazer para o próximo ano? O que a gente quer mudar? É a paciência e a resignação. Mas, ó, a gente já pensou, olha, assim, quando eu fiz, todos nós temos esse aprendizado, vamos dizer, não temos, é um aprendizado. O que a gente pode fazer? Mudar a pessoa, nós não vamos. Não. Adianta falar? Não. Não. Por quê? Porque se a gente for falar, vai dar mais confusão ainda, né? Com certeza. Aí, assim, se a gente for passar lá pelas três peneiras da bondade, da necessidade, da caridade, não passou em nada, nenhuma delas, né? Então, é melhor a gente ficar aqui. Mas o que a gente pode fazer? Orar por ela só. Fazer a oração do perdão, envolvê-la em muito amor. Oponopono. Oponopono. Mas é verdade. Tem a oração... Fazer o Ho'oponopono, fazer a oração dos racunas, que é muito bom. Envolvê-la em muito rosa, esbranquiçado, para não me subir pressão arterial. Rosa bem nesse cardíaco, mas trazendo a emoção, tentar mexer nessa emoção, mas com amorosidade, quando a gente está com um coração bom, porque se a gente fizer isso com raiva, não vai dar nada certo. Né? Só vai piorar. Né? Porque a gente tem que estar bem, tem que fazer de coração. E rezar por essa pessoa. Quando a gente começa a orar pela pessoa que a gente tem uma dificuldade, nós mudamos. Se a pessoa vai mudar, aí eu já não posso garantir. Mas nós mudamos a nossa frequência com ela.
a gente já começa a respirar, a gente já consegue ouvir, a gente consegue, mas é assim, é diariamente, é fazer o evangelho e envolvê-la diariamente em muito amor, em muito fortalecimento, em muito perdão. As orações estão aí para isso, né? Mas ele é o nosso professor, é aquele da palmatória, de bem antigo. Se é bem antigo, significa o quê? Que a gente tem algum aprendizado. Que acho que não aprendemos até agora, né? Eu estou com esse aprendizado dentro de casa, Valéria. Estou aprendendo muito com a minha mãe. Então, é envolver essa mãezinha em muito amor e muita luz, né? Eu falo que viver é muito fácil, agora conviver é o nosso grande aprendizado, né? Viver é uma alegria. Agora vamos conviver. Por quê? Porque a gente vai vendo tudo que tem fora dos eixos. Não, ainda mais com uma pessoa de 85 anos, né? Então você tem que parar e pensar, não consigo mudar. Não, ela não vai mudar. Ela não vai mudar nunca, meu Deus do céu. Não, Tá pela idade não permite. Um aprendizado, está sendo realmente um aprendizado. Dia a dia, às vezes eu perco as esperanças, mas é aquilo que você falou, a gente não pode desanimar, né? A gente tem que respirar fundo e ver por que isso aqui está aqui, né? Por que está acontecendo isso, né? Qual é a evolução disso, né? O que me traz isso, né? Às vezes a gente tem um hábito de ver assim, eu vejo que é uma lição. Tá. Alguma coisa, aprender paciência, ter resiliência, lição nesse sentido. Mas às vezes a gente acredita que seja uma outra coisa. E não, é só a forma. Às vezes as pessoas nessa idade, ela está tão triste, ela está tão sozinha, ela está tão solitária, que é a forma dela falar. Então ela é agressiva, ela coloca coisas que acabam magoando o outro. E ela nem percebe, porque ela está assim dentro dela. Ela está amargurada. Faz sentido. Sabe? E ela não consegue ver. Quando a gente tá... Eu e a Elisa, a gente trabalhava de tarde, na casa de pedra. E a gente só atendia, eram senhorias. Então, assim, a gente entrava para trabalhar 2h da tarde. Quando era 1h10, já tinha um monte de senhorinha com 40 graus em Santos. Debaixo Então, a gente não sabia o que fazer, porque a gente chegava e ia limpar toda a casa para recebê-la, limpar banheiro. Então... E a gente deixava elas... A Verinha, a irmã da Dona Isaura, a Vera era super organizada, coitada, ficava doida, o povo já querendo entrar, já querendo... Então, o que elas queriam? O que a gente fazia? Todo mundo sabia. Meu pai e minha mãe também trabalhavam, a Neuzinha e o Edinho também trabalhavam com a gente. Aí, o que a gente fazia? A gente sabia o nome de todas elas, a gente abraçava todas elas. Carinho, atenção. Carinho, conversar um pouquinho, né? Atenção. Uhum. E aí, assim, dentro da casa espírita, né, se tem muito o fator de vamos manter o ambiente, né, sem muita falação. De ter segunda-feira era impossível, né, Elisa? Era impossível, porque elas chegavam, elas queriam conversa, elas queriam um monte de coisa. Por quê? Era aquele momento. Então, é aquilo que eu falo. O que elas queriam? A nossa atenção. A nossa atenção. Né? E, às vezes, é aquilo. Você precisa trabalhar na Paula Cunha. Não tem como. Você tem que trabalhar. E aí... Nem sempre você está disponível, né? E, às vezes, você não quer. Você quer ter o seu tempo também, né? E ela precisa ter o tempo dela também, né? Comigo. Mas é difícil. Não é fácil, não. Está sendo um aprendizado. Mas vamos embora. Bora. Então, bora, frente. À frente. Bora, porque... né? Senão a gente vai ficar... Nós estamos ali falar. Vamos aprender. São irmãs.
são irmãs. Vocês, aqui a gente, são todas primas. Tem umas 3, 4 primas aqui. Ai, meu pai. Não, é uma figura, quando uma vai contar, aí fala assim, mas no centro, nós falamos, tem que fazer assim, a gente se diverte. Ó, os obstáculos sucessivos nos induzem ao aprendizado da perseverança, sem a qual nenhuma vitória se estabelece. Perseverar, perseverar e perseverar. Então, nós vamos fazer nosso mantra de 2023. Nós vamos perseverar. Ai, nossa, senti firmeza, todo mundo. Sim, sim. Vamos perseverar. Bora, perseverar. Você viu o mantra? Ouviu, Glaucia? Você ouviu o mantra assim, perseverar? Perseverar. Estou certo. Meu foco 2023. Não, bora. Ó, uma segurando na mão da outra e ninguém larga. Vamos lá. Estou certo de que a vida é uma grande sala de aula. Cada problema, um mestre. Por isso, uma pergunta é fundamental para sermos aprovados na escola da vida. Que pessoa eu preciso me tornar para equacionar esse problema? O que eu preciso me tornar? O que precisa mudar dentro de mim? Mas será que sempre a gente não tem uma coisa para melhorar? A gente nunca está com tudo assim em dia? Sempre tem uma coisinha que não está boa, uma coisinha para melhorar, um gênio, um defeito, sempre a gente não vai chegar num assim, puxa, esse ano vou ficar 0 bala. Não vai dar. Dizer, porque a gente está na Terra, né? A gente está na Terra, né? E eu acho que agora a gente está despertando, porque muitas vezes a gente achou que a gente estava 0 bala, como diz você, e a gente não estava 0 bala. A gente estava se enganando, ou isso não aconteceu? Lógico, muitas vezes. Né? Agora que a gente está aprendendo que tem muita coisa para modificar, para melhorar, né? Desde a paciência até, sei lá, o orgulho, que eu acho que pega muito, que é uma das piores coisas que a gente tem. E é isso, e vamos que vamos, né? Não podemos desanimar. Nunca. Tem que perseverar. Tem que perseverar. Perseverar. Coloca na geladeira, no espelhinho de escovar dente, na hora que vai escovar dente, na parede. Vai colocando. É nessa pessoa que a vida quer me transformar. Por isso, a sabedoria divina não vai tirar nossos problemas, enquanto não aprendermos as lições que eles nos trouxeram. Na verdade, essas lições são presentes disfarçados, porque para equacioná-las, acabaremos nos tornando pessoas mais fortes, habilidosas, capazes, maduras e, portanto, em melhores condições de progredir para conquistas ainda maiores. Então, vamos lá, vamos fazer um exercício. Se tudo que aconteceu com a gente em 2022, que foi um ano de muito aprendizado para todos, cada um numa esfera, mas foi para todo mundo. Se fosse há 30 anos atrás, a gente conseguiria? 30 anos atrás eu não estava nem pensando nesse problema. Nada. Não, com certeza. Talvez sim. Então, eu posso falar por mim. Estou melhor agora. Com certeza. Estou melhor agora. A imaturidade não teria dado certo, não. Teria jogado o aprendizado, teria terceirizado. Teria terceirizado. Agora não. É meu mesmo. Daqui a bola é minha, tá tudo certo. Falo por mim.
É porque esses exercícios nos ajudam muito. Calma aí, como que eu era? Então, eu começo a enxergar que eu amadureci. Não é que não doeu. Claro que sair da zona de conforto nos traz um desconforto, mas nos traz um aprendizado. Mas às vezes a gente só fica no desconforto, mas a gente não consegue ver o quanto de aprendizado, o quanto Não, que deu. não aprende nada, né? Passa pelo problema e continua igual. Resolve o problema, mas continua com a mesma mentalidade, com o mesmo jeito. Então, aí mais para frente o problema volta. Mas por que isso acontece, Leda? Porque a gente não tinha o discernimento de que a gente, na verdade, tinha que melhorar internamente, se transformar o seu espírito. Os problemas iam acontecendo e a gente ia resolvendo, mas a gente nunca parou para pensar. E a gente a gente não tinha essa dimensão, não tinha né? esse conhecimento. A gente resolvia ali a coisa e isso estava para frente. Né? Mas, ó, a gente concordo com vocês, mas Jesus avisou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, para a gente amar, a gente tem que se conhecer. É que a gente tá lá 2000 anos ele falando, mas a gente. Mas isso não ensinam para a gente. Isso não ensinam para a gente, que a gente tem que se conhecer. Não tem nenhuma didática, nenhuma escola, nenhuma família. Quer dizer, deve ter mães, né, que ensinam a criança que ela tem que se conhecer. Mas na minha época não tinha isso, não. Vamos que vamos. Você estudou no Colégio São José? Não, no Estela Maris. Então, alguém falou alguma vez para você? Você só tinha que ser boazinha, rezar, orar. Isso. Era isso que a gente aprendia. Não podia brigar com as freiras. A gente nunca parou para pensar. Numa escola que fazia pensar. Como é que é? Eu estudei numa escola que fazia pensar. Na sua intimidade como ser? Na sua intimidade como ser, você se autoconhecia? Eu estudei no Liceu Feminino Santista. E Nossa, ali, eu estudei no Marista naquela época, nunca ninguém falou nada disso. Desde assim, acho que já foi. Eu vou perguntar para a Valdete se foi já no antigo ginásio que a gente tinha filosofia e psicologia. Então, era um ensino muito, muito radical nesse sentido. Quem era, como eu sou, faziam a gente pensar. Não deu tempo de eu chegar na filosofia. Porque na filosofia tinha no clássico, não é? Era o clássico científico. Magistério. Quando eu cheguei para entrar no colégio, acabou o clássico científico, que eu queria tanto fazer o clássico. Virou colegial. Aí muitas matérias saíram mais novas do que eu. Mas olha, eu tinha essas matérias na escola, no São José, mas isso não fazia a gente... Era estudar... o que eu tive, né? Era estudar a disciplina, aquela ciência, estudar os filósofos, mas não trazer isso para a tua vida, para o teu dia a dia, para dentro de você. Eu só comecei a conhecer um pouco quando eu fui fazer terapia. Que aí você começa a mexer, aprende, né? Isso. Com a terapia, a pessoa aprende isso, né? A se conhecer, a se trabalhar, a trabalhar os sentimentos, né? Eu não sei se é porque era magistério, então a gente foi, desde o primeiro ano do magistério, acho que foi no primeiro ano do magistério, que a gente se aprofundou muito nesse estudo. E eram professores muito fortes, porque eles eram professores de faculdade também, né? Então já vim com aquela visão muito forte. E a gente aprendeu muito, muito, muito isso. Até eu achava sempre que era uma visão espírita até deles, assim, né? Não sei se eles eram espíritas. Eles tinham uma visão assim mais focada no ser mesmo. Então, mas a gente viu que Pestalozzi veio na época de Kardec. Kardec estudou na escola de Pestalozzi.
de Pestalozzi. Foi por isso que ele desenvolveu toda a parte ele conseguiu fazer toda essa parte do espiritismo, porque ele teve o estudo de Pestalozzi. Então, o que eu quero dizer é que isso não é de agora, só que as pessoas não conseguiram compreender esse ser. Leon Diniz tem um livro sobre o ser que é muito interessante. E o Leon Diniz seria, se Kardec não tivesse conseguido fazer toda o Pentateuco, ele era o substituto de Kardec, Leon Diniz. E ele fala desse ser lá em 1800 e pouco. Entendeu? Talvez. Então, assim, as pessoas que vieram, é onde que a gente fala. A gente teve um desenvolvimento muito grande, tecnológico, mas desse ser nós não tivemos. A gente está muito na imaturidade. E aí agora que a gente começa esse despertar dessa maturidade. Talvez não fosse interessante para eles que nós despertássemos, não é verdade? Os educadores talvez não tivessem certo interesse em fazer com que nós nos conhecêssemos e nós despertássemos os nossos sentimentos. Não era interessante para eles isso. Não acredito, Solange, que não seja isso. Eu acho que era o direcionamento do curso que você estava fazendo. Então, se você não fizesse um curso para humanas, direcionado para humanas, não interessava esse estudo mais profundo. Eu acredito que seja isso. Né? Quem fez científico, quem fez clássico, quem fez colegial, não interessava isso, essa visão. Né? Como eu fiz magistério, então a visão era um ser. Esse ser. E é esse ser que a gente, que assim, né? A gente vai conhecendo. Não chegou tarde, chegou na hora exata. Porque se talvez tivesse chegado antes, não teria sido compreendido. Né? Então, assim, chegou tudo certo. Sejamos um bom aluno na escola da vida. Nada de fugir das aulas. Fazer greve ou campanha para afastar o professor. A gente faz isso? O professor não falou a nossa língua, então vamos afastá-lo. Vamos tirar da nossa vida. Com paciência, determinação e entendimento de que a chegada de todo e qualquer problema é hora de promoção. Vamos retirando as pedras do nosso caminho e nos surpreendendo com o fato de que, bem debaixo delas, há muitos tesouros escondidos. Isso tem o nome de vitória. E aí, o que nós podemos falar sobre este texto hoje? É uma pergunta. Eu já nem falo mais nada. É uma pergunta. O que podemos falar? Tesouros ocultos. Temos esses tesouros? Conseguimos desvendá-los um pouco? Um pouco sim. Um pouco sim. Um pouco a gente consegue. Um pouco a gente está conseguindo. Porque cada um tem a sua individualidade. E tem os seus pontos fracos, seus pontos fortes, suas qualidades, né, e seus defeitos. Então, assim, a gente está se conhecendo e falar, ok, tudo bem, essa é a minha qualidade. Não, esse é o meu defeito. Então, vamos lá, como é que eu consigo trabalhar esse meu defeito? Então, a gente está se encaminhando. Podemos fazer um mantra que vamos trabalhar em 2023? Perseverar? Com certeza. Perseverar. E a paciência? Também. Perseverar na paciência. É o meu foco. Também. É o meu foco. Paciência e resignação em 2023. Mas você sabe que a gente não deve pedir paciência, né? Quando nós fazemos a nossa oração, nós não podemos pedir paciência.
Ou devemos pedir paciência? Não, paciência não. Não, Deus manda Se um pedir, sai de Manda, baixo, né? manda um monte de problema. Não é problema, é aprendizado. Se você... Para treinar a paciência. Para a gente treinar a paciência, tá certo. Antigamente, eu pedia força. E nem pede força. Porque quer que eu seja tão forte que eu não estou conseguindo ser mais. Não, você não pode pedir força. Você também não pode pedir força, porque se pedir paciência, você mata o cara. Não pode fazer isso. A gente tem que pedir, então, perseverança, vamos falar o nosso mantra, perseverança e sabedoria. Isso. Vou escrever bem grande. Perseverança, sabedoria. E o que mais? Resignação, resiliência. Resignação, resiliência, aceitação. Eu vou escrever na minha agenda. Então, perseverança, aceitação, sabedoria e aceitação. Como que fala aquela oração? Que eu aceite aquilo que eu não posso mudar. Eu só posso mudar o que é meu. O que é meu. O que é meu, eu posso, se eu quiser. Agora, do outro... Ficou perseverança, aceitação e o outro... Sabedoria. Estou escrevendo. É muita coisa. Eu já estou escrevendo, porque eu tenho déficit de memória. Eu já estou escrevendo aqui. Lena, não é só você. Eu já escrevi agora. Olha lá, a aceitação, sabedoria, perseverança, aceitação, sabedoria. Isso. Pronto, agora eu esqueci mais. Nós temos uma colinha. Faz a colinha. Faz a colinha e vai distribuindo a colinha pela casa inteira. Na hora que na começar... porta da geladeira. Isso. É isso. A dificuldade, o aprendizado veio, olhou, deu aquele... Põe água na boca e conta. Aí não deu certo, engole a água e faz que nem a monja. Como é que é? Rodar 100 vezes... Coloca a língua no céu da boca 100 vezes para o lado direito, depois mais 100 vezes para o lado esquerdo. A gente vai 100 vezes. Aumentou isso daí. Qual é o seu nome? Ela vai aumentando. Coisa de ela monja. vai aumentando. Depois de 100 vezes, de um lado direito, 100 vezes, a gente já perseverou bastante. Já esqueceu. Mas aí eu vou ficar tonta, Valéria. Mas aí eu vou ficar tonta, porque eu sem anti-horário, sem horário, e aí eu falo, fica tonta. Vai não, Mas ninguém só fala mais nada depois, a língua fica cansada, né? A língua vai ficar... E a água engole. Eu acho que o truque aí é esquecer por que você estava girando a língua. Não é? Desiste. Ó, lembra da Dona Modesta? Lembra não é o Lírios de Esperanças, foi o Hospital Esperança, que ela falou que nós espíritas só tínhamos 30 minutos para ficarmos magoados. A gente tem 30 minutos para pensar. Então, fazendo o exercício da monja, dá certo, gente. Já pensou? Já pensou? Já foi. Na hora que a gente começa, perseverança, sabedoria, já foi. Aceitação, já foi, gente, já deu. Esse é o nosso exercício. Vamos começar o ano de 2023 com essa alegria. Fizemos o nosso mantra. E essa página a gente conseguiu conversar bastante, os nossos tesouros ocultos. Não só os nossos, mas de todas as pessoas. Todo mundo tem um lado bom. Ele pode estar meio
obscurozinho. Mas todo mundo tem um lado bom. Porque todo mundo veio do mesmo Pai. E essa semente de luz existe em todos nós. Então, vamos olhar o outro. Vamos tentar. Tentar não, vamos falar. Nós vamos conseguir. A palavra tem poder. E nós vamos conseguir. A palavra tem poder. Indulgência, né? Às vezes é difícil a gente ter com determinadas pessoas. Mas também é outro para a gente treinar, indulgência. Ela está muito grande. Tá muito... Gente. Ô, Valéria, você indicou 2 livros para nós. Se não fosse assim, como seria? Esse eu tenho. Para superar dificuldades. Eu acho que esses 2 devem dar alguma ajuda aí. Como se fosse, se não fosse assim como seria, é ótimo. É. Muito bom. Vou ler. Qual é o outro? O outro é... Peraí. Eu anotei. Mas isso daí foi no curso, né, que eu dei, né? Só que eu anotei que são os próximos que eu tenho que ler. Para superar dificuldades, e eu acho que é do Vanderlei, eu acho. E se não fosse assim, como seria? Ah, tá. Olha, Glaucio, eu estava aqui pensando, falei assim, acho que não foi eu não, mas tá tudo certo. Quer dizer, fui eu, mas não... assim, não foi no acolhimento, não. Foi do acolhimento, foi no curso. Então, porque eu acho assim, na hora que der o piripaque, eu vou pensar, se não fosse assim, como é que seria? Poderia ser pior. É muito bom, é muito bom. Lê que você vai gostar agora. Muito bom. Então, vamos lá. É com muita gratidão que a gente iniciou esse acolhimento de amor de 2023. Que possa ser um ano repleto de amor. O amor pleno, o amor que Jesus nos ensina há mais de 2000 anos, diariamente. Aquele amor que compreende. Aquele amor que aceita. Aquele amor que acolhe. Mas vamos, nesta noite, exemplificar esse amor conosco. Vamos nos aceitando como somos, seres, filhos do mesmo Pai, que temos uma luz intensa dentro de nós e que ela começa a se expandir, trazendo tudo o que temos de bom, trazendo as nossas virtudes. Vamos assim sentir tudo isso. Vamos nos fortalecer. Para que assim nós possamos, nos amando, possamos amar aquele que está do nosso lado. Da forma que ele é. Da forma como ele está. Que tem a mesma luz que nós temos. E é com essa gratidão que nós agradecemos a toda essa espiritualidade, amigo. Ao pingo de luz, a Ruiz, esse nosso dirigente que tanto nos auxilia. E nós vamos vibrando por todas as pessoas que estão necessitando nesse momento de um acolhimento. Vibrando amor. Que o amor se faça presente em cada lar, em cada coração, vibrando pela paz na terra, vibrando pela união dos povos, pela união no Brasil, para que possamos sermos a pátria do Evangelho, coração do mundo. Que esse coração pulse luz, acolhimento nos hospitais. Pulse e acolha as pessoas que estão nas ruas, que não têm o que comer, os irmãos que passam pelo aprendizado das enchentes, unindo e fortalecendo a cada um deles. E esse amor nós envolvemos o nosso lar, envolvemos a cada ente querido, aquele ente
que é o nosso aprendizado, o nosso professor. Aquele professor da palmatória. Que ele, nesse momento, ele possa sentir o amor. O amor. Esse amor pleno a envolvê-lo e a fortalecer. E assim, nós vamos nos despedindo da espiritualidade amiga e que possamos estarmos juntos na próxima quarta-feira para um novo acolhimento de amor. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva não somente hoje, mas para todo sempre. Graças a Deus. Graças a Jesus.